Olá, no programa de hoje, os rumos do inquérito do Banco Master. A saída de Dias Toffoli da relatoria, as primeiras decisões do ministro André Mendonça à frente do caso, os questionamentos éticos sobre envolvimento de autoridades com a instituição financeira, as repercussões na relação entre o Planalto e o STF e os interesses que podem ditar a atuação do Congresso. Eu converso com o cientista político Creomar de Souza, CEO da consultoria Dharma Politics. Bem-vindo, Creomar. Prazer recebê-lo no Mundo Político. É um prazer estar aqui com vocês mais uma vez, em uma conversa que normalmente é sempre muito agradável. Prazer para nós, Creomar. Pelo que foi apurado e revelado até aqui, Creomar, e pelas reações institucionais em público e em privado, os impactos desse caso Master, que apura aí uma fraude bilionária envolvendo o Banco de Brasília, para os poderes, para o governo do Distrito Federal e mesmo para o sistema bancário nacional ainda são imensuráveis? Olha, eu acho que a gente começa com uma pergunta que é bastante relevante do ponto de vista de análise de risco político e te agradeço por ela. Eu creio que a forma como tem se descoberto os desdobramentos do caso do Banco Master e os impactos dele em primeira camada sobre o Banco Regional de Brasília, mas em segunda camada também sobre o Tesouro Nacional, sobre o Fundo Garantidor de Crédito, trazem aí uma crise que tem um componente que é mensurável, para usar uma palavra que você usou, e um componente que, em algum sentido, ainda é imensurável. No componente mensurável, a gente está, obviamente, falando dos valores em dinheiro que envolvam, de um lado, é, o retorno da liquidez do Banco Regional de Brasília, a estabilização eventual do Fundo Garantidor de Crédito e até mesmo algum tipo de impacto que envolva o próprio Tesouro Nacional, que pode acabar entrando via Caixa Econômica Federal na ideia de restabelecer liquidez do Banco do Brasil. Agora, um elemento que eu acredito que deve chamar muita atenção daqueles que vão nos assistir aqui é efetivamente o impacto do escândalo e dos atores potencialmente envolvidos no escândalo do ponto de vista político, institucional e eleitoral. O que eu estou querendo dizer basicamente? O volume de atores que podem estar implicados no Master é, em algum sentido, bastante preocupante, sobretudo pelo fato em que nós temos a primeira vez no decurso da história da nova República a possibilidade de que membros da Suprema Corte tenham, em algum sentido, a sua legitimidade arranhada por escândalos desse tipo. E se nós ficássemos só nessa esfera, já seria algo bastante preocupante. A questão é que, efetivamente, os indicadores que nós possuímos até aqui, de conversas públicas, de conversas privadas, daquilo que as pessoas dizem em depoimento e daquilo que as pessoas, em algum sentido, dizem de leituras desses depoimentos, é que efetivamente essa rede de atores implicados nesse grande ecossistema construído por Vorcaro, em parceria com potencialmente algumas pessoas no Banco Regional de Brasília, envolve atores de todos os poderes da República. E isso adiciona, se você me permite, uma variável de risco que é bastante interessante e importante, que é como o eleitor efetivamente vai ler essa situação em um ano eleitoral que é bastante importante, tendo em vista a renovação total da Câmara dos Deputados, a renovação de 2/3 do Senado Federal e efetivamente as eleições para presidente da República. Contexto aí de todos os poderes sob pressão, né? Vamos tentar falar mais detalhadamente deles. Primeiro, o STF. A saída de Dias Toffoli da relatoria, Creomar, foi anunciada ali após uma tensa reunião que teve conteúdos vazados e em meio a uma resistência do próprio ministro, né? Ligações dele e de familiares com dirigentes do Master foram apontadas no inquérito da PF, extensamente noticiadas na imprensa. Seus colegas se dividiram entre cobranças e solidariedade. Como que você analisa, de uma forma geral, a resposta que o STF deu até aqui diante dessa crise institucional? Olha, eu creio que de saída, como um elemento de partida aqui, a gente precisa estabelecer algumas premissas que são importantes para nós como debatedores e também para a audiência como um todo. Eu creio que, em primeira camada,
em um Estado democrático de direito, todo mundo é inocente até que se prove em contrário. O problema que se coloca a partir dessa camada, em específico para alguns membros da Suprema Corte, é que o nível de indício é bastante preocupante para pessoas que não deveriam, do ponto de vista institucional, sofrer nem mesmo com eventuais indícios. Então, essa é a primeira camada. A segunda, que eu acho que é bastante importante para a gente considerar aqui, é o impacto destes indícios sobre um ecossistema político que já vem bastante tensionado. Significa dizer o quê? O papel do STF ao longo dos últimos anos, sendo um elemento de baliza daquilo que podia ser debatido, daquilo que não podia ser debatido dentro do ecossistema político nacional, e sem entrar aqui na validade ou nos excessos disso, transformou a Suprema Corte em uma esfera inescapável do debate público brasileiro. E aí, em determinado momento, ao mesmo ponto em que pedaços ou uma maioria da sociedade considera muito válido o papel do STF contendo determinados tipos de risco ou ameaça, de outro, causa um enorme estranhamento e alimenta uma sensação muito perigosa de derretimento de legitimidade ou da ideia de que a justiça não funciona para todos os cidadãos de maneira equânime, a percepção de que efetivamente atores ou familiares de atores possam estar envolvidos naquilo que é esse escândalo de bastante robustez que envolve o ex-Banco Master, ou o Banco Master que foi liquidado pela autoridade monetária. A partir desse contexto, o que a gente tem? O STF se assusta, acende um sinal de alerta a partir desses elementos de risco de legitimidade e de envolvimento potencial de membros da Suprema Corte e parte para uma tentativa de contenção de danos. Essa tentativa de contenção de danos, porém, tem um dilema. E qual é esse dilema? Porque, ao mesmo passo que se afasta Dias Toffoli da relatoria do inquérito, em algum sentido o STF se recusa a fazer o retorno do processo para uma instância, para outra instância. Né? No caso, estava rodando no TRF isso. E aí a gente tem um elemento que é importante aqui, que é o fato de que, ao final do dia, parece bastante claro ou bastante robusto o fato de que há uma preocupação do tribunal não só de compreender os eventos e de apontar os eventuais culpados disso em termos de julgamento, mas também de proteger a própria instituição e seus pares. E esse talvez seja um elemento de risco importante, porque quando a gente olha para o processo eleitoral que está se avizinhando, efetivamente a crítica ao judiciário pode se transformar em um elemento de palanque de campanha política. Isso já vem sendo trabalhado, sobretudo, por candidatos ao Senado ligados à extrema-direita. Sim, sim, sem sombra de dúvida. Acho que esse é um ponto que você levantou, Marco, que é excelente, que é nós precisamos entender que, ao mesmo passo que as instituições são fundamentais para que a gente tenha uma vida democrática minimamente estável, minimamente funcional, com o seguimento de uma regra do jogo, cabe aos atores institucionais compreenderem que eles, ao fim do dia, também são as instituições. E à medida que eles falham ou dão a impressão de que estão falhando no cumprimento das suas prerrogativas, se abre um enorme espaço de crítica e de construção de discursos que são competitivos porque capturam a atenção das pessoas, né? Que efetivamente vão se basear na ideia de que as instituições não funcionam e que a vida efetivamente poderia ser melhor sem essas instituições. Caso da mulher de César, né? Não basta ser honesta, tem que parecer. É isso, é um ditado que acabou se eternizando na história, né? Então, Creomar, ao assumir como novo relator, né, do inquérito no STF, o ministro André Mendonça reduziu o grau de sigilo desse caso do Master, que havia sido decretado por Toffoli, autorizou também que a perícia da Polícia Federal em cerca de 100 aparelhos eletrônicos apreendidos seja feita aí sem restrições e determinou ainda que qualquer novo inquérito decorrente do caso dependa de um pedido expresso ao seu gabinete. Essas medidas podem ser encaradas, ao menos num primeiro momento, como uma correção de rumo?
Sem sombra de dúvida, eu creio que as atitudes e as ações do ministro André Mendonça até aqui sinalizam, antes de tudo, uma tentativa de mostrar à sociedade que o STF tem um lado e que o lado é a sociedade. Então, o que é que me parece? Se constrói um consenso interno entre os 10 magistrados, esse consenso interno leva o ministro Toffoli a assumir uma posição de abrir mão da relatoria do inquérito. Ao mesmo passo que isso é feito, o ministro Edson Fachin arquiva o pedido de suspeição que recaía sobre o ministro Toffoli, e André Mendonça tenta dar uma resposta à sociedade dizendo, olha, os sigilos, aquilo que preocupava a sociedade, aquilo que efetivamente era visto como um instrumento de contenção de ameaça para um ou dois ministros especificamente, não existe mais. Isso significa dizer que todas as arestas estão efetivamente aparadas? É óbvio que não, né? Porque efetivamente nós temos aí uma outra camada que me parece muito interessante, que nós vimos em passado recente um desdobramento, que é a própria ação e o movimento do ministro Alexandre de Moraes no sentido de tentar descobrir quem vazou dados sigilosos de ministros do STF, o que traz para a gente, ao fim do dia, quando nós estamos analisando esse tipo de processo, a compreensão do quão dinâmico e, ao mesmo tempo, o quão crítico é o status do diálogo entre as instituições de controle no Brasil de 2026 e o quanto que efetivamente a gente tem uma percepção ao fim do dia de que há um processo de troca de coices bastante constante. Isso quer dizer, o Congresso bate no Tribunal de Contas da União, que bate no Executivo, que por vezes bate no Legislativo, o Legislativo, por sua vez, tenta bater no Judiciário, o Judiciário bate em todo mundo, a Polícia Federal bate no Judiciário, e nós temos, em algum sentido, que é uma efervescência de riscos, e esses riscos que se colocam de maneira bastante efervescente vão alimentando ao final do dia no cidadão comum, e esse me parece que é um ponto de maior preocupação, ao menos para mim, ao analisar a conjuntura do ano de 2026, vão se apresentando para o cidadão como um jogo em que as partes parecem mais preocupadas com seus próprios interesses do que efetivamente com a entrega de resultados para o todo. Pode fortalecer discursos antissistema na cena eleitoral? Sem sombra de dúvida, eu acho que a gente tem aí uma eleição que, a se manterem as atuais condições de temperatura e pressão e o nível de evidências e novas revelações sendo continuamente reaquecido, né, por aquilo que vem à tona, eu não tenho nenhum tipo de dúvida de que a gente pode observar no horizonte um renascimento, ao fim do dia, de tensões ou de uma propensão do eleitor a buscar candidatos que se apresentem como tendo uma agenda de desconstrução da ordem, de desconstrução do sistema e desconstrução do próprio desenho institucional que a gente vive hoje. Dentro desse mesmo contexto, né, que você descreve, alguns analistas têm feito a leitura, Creomar, de que a própria relação entre o Planalto e a ala mais política do STF, que vinha sendo aí encarada até como um eixo de governabilidade, né, nesse atual mandato do presidente Lula, pode ser abalada por esse caso Master, pelas repercussões decorrentes dele. O que lhe parece essa tese? Olha, eu creio que de ponto de partida, eu sou forçado a concordar de que esse governo, talvez até pela própria conjuntura que envolve aquilo que acontece entre dezembro de 22 e janeiro de 23, é um governo que assume numa posição de muita fragilidade e de muito receio acerca do terreno em que está pisando. E isso, obviamente, se agrava por um Congresso muito permeado por uma agenda bastante exclusivista e corporativista. Esse governo, então, se apoiou ao judiciário, que ao mesmo tempo se apoiava no governo também para sobreviver. O arranho dessa coalizão, que aqui na Dharma nós chamamos de presidencialismo jurisdicional, se alinha à medida que os atores do judiciário possam perceber que estão sozinhos, né? E aqui eu creio que tem um agravante bastante complicado, porque há uns minutos atrás eu falei que instituições são pessoas, né?
E vamos nos lembrar, por exemplo, que a relação do ministro Dias Toffoli com o presidente da República é uma relação que passou por enorme desgaste. O que eu estou querendo dizer aqui? Dias Toffoli, em um passado não recente, porque ele já possui algum tempo no Supremo Tribunal Federal, foi advogado do Partido dos Trabalhadores, né? Tinha um contato muito próximo com o presidente da República. Esse contato se perde no momento em que Lula é julgado, dentro daquele processo em que ele passa 580 dias preso. Há uma espécie de ruptura entre ambos e uma tentativa de reaproximação quando Lula retorna à presidência. A questão aí que me parece importante é saber o quanto que essa relação foi reconstruída, né, na nova conjuntura, e efetivamente o quanto que essa reconstrução é resiliente o suficiente para fazer com que a presidência da República possa, se lhe couber o espaço, auxiliar um ministro que possa estar em uma situação de dificuldade do ponto de vista de investigação legislativa ou algo do gênero. Agora, é importante lembrar também, e eu creio que a sua excelente pergunta permite que a gente faça essa reflexão, que ao final do dia, esse tipo de processo é um processo que, em teoria, não é político, mas que na prática é 100% político. O que eu estou querendo dizer? Efetivamente, assim como o executivo tem um componente político, o legislativo tem um componente político, o poder judiciário também foi construindo um componente político ao longo do tempo. E esse componente político do judiciário faz com que cada um dos seus ministros tenha, ao final do dia, a possibilidade ou a necessidade de construir apoio para suas determinadas posições. E talvez o teste que o ministro Dias Toffoli não tenha passado com grande tranquilidade na atual conjuntura é que as estruturas de apoio político que ele tinha em torno de si e que ele confiou em determinado sentido quando decidiu assumir a relatoria das investigações do Master, se mostraram incapazes de conter o tsunami que envolveu pressão institucional, pressão organizacional e pressão da sociedade civil. Então, eu creio que isso é um elemento que a gente precisa ficar bastante de olho nos próximos meses para entender efetivamente o seu impacto, porque, e aqui eu vou fazer um aproveitamento a um elemento que você citou por 2 vezes já, que é o crescimento de candidaturas antipolíticas e o potencial que candidaturas antipolíticas tenham, sobretudo no Senado. A gente precisa ter em mente que um Senado federal que tenha uma maioria considerável de atores políticos que acreditem numa agenda de rejeição à política ou numa agenda de desconstrução das instituições, efetivamente acaba sendo um enorme risco para a existência do modelo de STF conforme nós temos hoje e também para alguns ministros que possam, em algum sentido, ter uma posição vista como menos aderente aos interesses desses senadores. E o ministro Dias Toffoli acaba se colocando, em algum sentido, em ambas as categorias. Falando em Senado, né, diante das amplas conexões políticas do banqueiro Daniel Vorcaro, né, em diferentes partidos e grupos ideológicos, em especial no chamado Centrão. Como o Congresso entra nessa equação, Creomar? A gente tem notícias, né, de que há uma resistência ali de se criar uma CPI específica nesse momento para o caso. Por outro lado, CPIs já em andamento, e como a CPI do crime organizado, e as próprias comissões permanentes se movimentando para tentar convocar ministros, convocar o próprio Vorcaro. Olha, eu creio que, em algum sentido, a gente tem uma paisagem bastante interessante quando pensa no impacto do caso Master sobre o ecossistema político em Brasília, né? E quando a gente está falando de Brasília, a gente está, obviamente, falando do país como um todo, porque Brasília é a capital federal. Que é o nível de sofisticação dessa rede de influência construída por Vorcaro ao longo do tempo deu a ele a possibilidade de, no momento mais agudo da crise que se colocou diante do Master do ponto de vista regulatório, de acionar esses botões para tentar conter uma ameaça. Esses botões envolveram o Legislativo, o TCU, o próprio STF em determinado sentido. O fato é que, ao final do dia, o primeiro movimento parece não ter sido tão auspicioso no sentido de preservar a posse do banco ou a fusão com o BRB ou algo que o valha.
Isso não significa dizer que a situação como um todo está resolvida contrariamente aos interesses dele. Por quê? Porque quando nós olhamos o desenho de forças e os interesses reais para investigar a questão do master, efetivamente parece existir, né? ênfase no parece, um número maior de atores preocupado com o não avanço da investigação do que efetivamente um número grande de atores preocupados com o eventual avanço da investigação. O que é que eu estou querendo dizer? Diante de uma conjuntura em que o processo eleitoral é uma variável muito importante, os impactos eleitorais que são temidos por atores à direita e à esquerda, daquilo que envolve o escândalo, parece ser um grande freio de arrasto que impede, né, um grande freio aerodinâmico, melhor dizendo, que impede o avanço dessas investigações. O que efetivamente não tira de escopo, como você foi muito feliz aqui levantando agora, o esforço de algumas autoridades legislativas de maneira isolada em construir uma dinâmica que permita alguma investigação do caso. Como a gente tem visto aí nas comissões que investigam crime organizado, na própria comissão do INSS. Qual é o problema dessas tentativas de avanço efetivamente, meu caro? É que isso acaba ficando dependente também daquilo que são as decisões do STF. E aí a gente precisa fazer um cruzamento entre aquilo ao fim do dia que envolve a investigação em sentido puro e aquilo que envolve, de outro lado, o esforço do Supremo Tribunal Federal para proteger sua própria reputação. E aí, nesse sentido, não será surpreendente, por exemplo, se nós tivermos uma recorrência de decisões que, ao mesmo tempo que não dificultem o trabalho da Polícia Federal, como já foi muito bem citado por você, e dificultem a investigação do ponto de vista político, que é, por exemplo, dizer a não obrigatoriedade de Daniel Vorcaro comparecer a uma CPI ou a uma CPMI para prestar um depoimento. Porque eu creio que essas duas questões vão correndo em paralelo agora. Aquilo que é o processo investigativo do ponto de vista policial e jurídico feito com muita qualidade pela Polícia Federal e aquilo que concorrentemente ocorre e é natural em democracias, que é o processo de investigação política e a exploração desses desdobramentos por parte dos atores políticos, que é algo que a gente acaba vendo com bastante recorrência em uma democracia como a brasileira. Contexto extremamente complexo em um ano eleitoral, né? E vamos terminar nossa conversa falando um pouquinho dessa cena aí por hora da disputa presidencial. A última semana, Creomar, foi marcada aí por repercussões da participação do presidente Lula no Carnaval. O ex-presidente foi a Recife, a Salvador e ao Sambódromo do Rio, onde foi homenageado ali em um enredo da Acadêmicos de Niterói, que acabou rebaixada. Opositores se indignaram com sátiras usadas pela escola de samba, entraram já com ações judiciais e têm ironizado o resultado. Politicamente, quem ganhou e quem perdeu nesse saldo da folia? Marco, acho que essa é uma pergunta muito, muito boa. E eu vou cometer aqui o sincericídio de dizer que eu não tenho uma resposta exata pelo distanciamento do tempo, tá? O que que a gente pode efetivamente estabelecer a partir do seu questionamento? Eu creio que tem duas coisas importantes. Naquilo que envolve efetivamente a manutenção dos polos ou dos estratos polarizados da sociedade, eu acho que nada se alterou. O que que significa dizer? Aqueles que estão a favor do presidente Lula efetivamente seguirão a favor e acharam os movimentos dele no carnaval perfeitos. E, de outro lado, aqueles que estão contra o presidente Lula acharam seus movimentos no carnaval totalmente imperfeitos. E essa é uma variável de média duração na história política recente do Brasil, ou de longa duração se a gente tratar o lulismo como um eixo central da discussão política eleitoral, e ele sempre tendo rivais que mudam ao longo dos ciclos eleitorais, desde 1989, por vezes vencendo e por vezes perdendo. O elemento que me parece ser mais interessante, se você me permitir avançar nesse sentido, é dizer que, de fato, nós temos que essa eleição, com o retrato que nós temos hoje, nesse primeiro trimestre de 2026, é uma eleição que tende a ser decidida por um extrato muito pequeno do eleitorado, né?
numa projeção otimista ali em algo que oscila entre 4% e 6% do eleitorado, que é o eleitorado que não necessariamente está envolvido nessas dinâmicas de maior nível de polarização e apego emocional a uma plataforma ou a um nome. Esse eleitorado tende, ou melhor, esse eleitorado espera que os principais candidatos, e até aqui os principais candidatos são o presidente Lula e o senador Flávio Bolsonaro, esperam que esses candidatos acenem ao centro. O problema é que esses acenos ao centro são limitados pelas próprias circunstâncias. E quais são essas circunstâncias? Basicamente, o crescimento do ruído de apoiadores de ambos os candidatos, no sentido de dizer que tudo aquilo que o seu candidato faz é perfeito e tudo aquilo que o outro candidato faz é imperfeito. Então, o ponto que me levanta uma dúvida muito honesta e sincera sobre a atual conjuntura hoje é até que ponto efetivamente o elemento carnaval em uma conjuntura povoada por tantos temas distintos será determinante em outubro de 2026. Eu estou inclinado nesse exato momento a pensar que temáticas outras, como segurança pública, corrupção e o próprio desempenho econômico no campo das percepções, tendem a acabar sendo mais impactantes do que propriamente o evento do carnaval, cujo, para mim, até o presente momento, a gente tem aí dois grandes resultados, né? No melhor dos cenários para o governo, o presidente ganhou um samba-enredo que ele pode utilizar na campanha. No melhor dos cenários para a oposição, eles criaram uma resposta bastante espontânea de apoiadores seus, sobretudo na internet, no que dizia respeito a uma ala específica do desfile da escola. Bem rapidinho para a gente terminar, que a gente já está quase estourado. Sem espaço, a seu ver, para alguma terceira via competitiva? Marco, nesse exato momento, me parece que a estatística deixa algumas dúvidas sobre essa questão. Agora, é importante lembrar, né, que eleição é, antes de tudo, processo. E processos são dinâmicos, processos se alteram, processos vão mudando de acordo com as circunstâncias e as percepções que o coletivo constrói sobre eventos específicos. Muito obrigado por mais essa conversa conosco aqui no Mundo Político, Creomar. Sempre um prazer. Olha, o prazer foi todo meu, é sempre uma alegria conversar com vocês, perguntas de bom nível, uma audiência bastante qualificada, desejo sucesso e um ótimo ano a todos. Obrigado. Eu conversei com Creomar de Souza, cientista político e CEO da consultoria Dharma Politics. Falamos sobre as repercussões do inquérito do Banco Master para a relação entre os poderes em Brasília e suas imagens institucionais, e do quanto o caso ainda pode escalar na esfera pública. O Mundo Político fica por aqui. Obrigado por nos acompanhar e até o próximo programa.